A gente tem falado da Terra Prometida. Semana passada, quem esteve aqui percebeu semana passada de que um grupo trouxe uma informação que não era uma verdade dentro do texto ali, para poder ser poupado da morte, e a gente falou sobre isso semana passada. Josué fez uma aliança com esse grupo, e a gente falou que a aliança, quando é feita, não pode ser quebrada. Não foi isso que nós vimos semana passada em Josué capítulo 9. Hoje a gente vai entrar no capítulo 10, e o capítulo 10, ele vai falar para nós sobre algo muito importante. Olha lá, se Deus existe, tudo é... Amém, irmãos? Quantos creem que Deus existe, irmãos? Agora, deixa eu fazer uma pergunta muito importante aqui. Quantos creem que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Amém. Você crê que Deus continua operando milagres como operou no passado? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Esse texto ele vai trazer assim alguns conflitos, texto de hoje, do capítulo 10, com relação a essa perspectiva do que Deus fez no passado e por que Deus não faz hoje no presente esse acontecimento que hoje a gente vai estudar e vai falar sobre ele. Mas Deus continua sendo o mesmo. Então, ele tem poder para fazer o impossível. Vamos lá. O capítulo 10, então, de Josué, registra um momento importante na conquista da Terra Prometida. Vai mostrar como Josué, com o povo de Israel, se apodera das principais cidades de Canaã, que ficavam no centro-sul da terra. Aquela era uma região difícil, montanhosa, habitada pelos amorreus, um povo dos montes. O capítulo 10, então, vai nos ensinar de que Deus mobiliza céus e terra a fim de mostrar que Ele existe e que para Ele tudo é possível. E a gente vai falar sobre isso hoje, lendo então Josué capítulo 10, mas vendo aquele mapinha que a gente viu semana passada. Coloca lá para mim, olha lá. A gente lembra de que o povo alcançou Gigal, Jericó, Ai, e essa cidade ali, Gibeão, foi aquele grupo de pessoas que chegaram para Josué e falaram de que eles eram de uma terra distante, que eles não eram daquela região ali. A gente viu semana passada que o povo que era dali, de Gibeão, eles deveriam ser todos destruídos. A ordem era eliminar todos daquele lugar. Eles então falaram que eles eram de uma terra distante. E a gente viu semana passada de que existia uma lei de que se o povo fosse de longe, a gente poderia fazer um tratado de paz com esse grupo e não tirar a vida dele. Eles se veriam como escravos. E é isso que os Gibeão vão se tornar, escravos do povo de Israel. Porém, a gente viu também de que Gibeão, o povo de Gibeão, foi chamado para se unir a outros grupos para poder ir contra o povo de Israel. Falamos, se eu não me lembro, se eu me recordo, de que os inimigos até queriam se juntar contra o povo de Deus. E ali eles se tornariam amigos para ir contra o povo de Israel. Só que os Gibeão perceberam de que não teria possibilidade de destruir o povo de Israel, porque era um povo que servia a um Deus todo-poderoso e que já havia feito muitos milagres e maravilhas, e eles viram que não dava conta, não haveria possibilidade, nem se eles se unissem a 10 nações, eles conseguiriam destruir o povo de Israel. Aí eles resolveram fazer toda essa situação, saíram fora, só que eles deixaram inimigos. Porque, irmãos, observa algo importante, eu quero já que você pense nisso. Toda vez que você escolhe um lado, você está contra outro lado. O que não pode é a gente ficar em cima do muro. Tem gente que fica em cima do muro e fala assim, não, prefiro não falar nada, prefiro não ir para canto nenhum. Não, irmão, tem que decidir. Ou vai ou não vai. E o fato desse povo escolher um lado, vão se levantar um outro grupo que vai tentar tirar a vida desse povo e destruí-los. Então, Josué capítulo 10, ele começa com essa aliança de 5 reis contra Gibeão. Vamos ler então, Josué 10, do 1 ao 5. O texto vai nos dizer, olha lá, verso 1. Sucedeu que Adronizedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha separado para a destruição, fazendo com Ai e o seu rei o que fizera com Jericó
e o seu deles, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo em seu meio. Ele e o seu povo ficaram com muito medo por Gibeon, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Verso 3. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafiá, rei de Laquis, e a Debe, rei de Eclon. Subam até mim, ajuntem-se e ataquemos Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis, de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Ou seja, escolheu ter paz com um povo, automaticamente encontrou guerra com outro povo. Olha lá, eu botei aí para nós, olha, quando escolhemos ter paz com Deus, escolhemos ter guerra com os inimigos. Quando escolhemos ter paz com os inimigos, escolhemos ter guerra com Deus. Se você escolhe caminhar com o Senhor, haverá guerra contra os inimigos. Se você escolhe caminhar com o inimigo, haverá guerra com o Senhor. O povo, os Gibeon, irmãos, escolheram o mais forte ou o mais fraco para estar do lado? O que os irmãos acham? Agora, esse povo tinha motivo para ter medo? Não, os gibeonitas ali, eles tinham motivo para ter medo das 5 nações ali, que estavam vindo contra eles? O que os irmãos acham? Sim ou não? Se você, querido, de verdade, se você recebe um laudo que você está com câncer, você tem medo? Surge medo no seu coração, no princípio, a situação assim? A gente é humano, irmãos. Para com esse negócio de você achar que você é super-herói. Às vezes a gente, passa por uma adversidade e fala assim, não, mas eu não tenho medo, eu sirvo ao Senhor. Não, mesmo servindo ao Senhor, existem situações que causam medo na gente. E o medo, ele é um sentimento normal de todo ser humano ter. Ele não é normal de um manequim ter. Se eu botar um manequim aqui e perguntar, você está com medo do povo? Ele não vai nem me responder, porque ele é um manequim, ele não responde, não tem sentimento nenhum. Mas eu e você, querido, às vezes enfrentamos situações de que a gente tem medo. Às vezes a gente entra em guerras para poder conseguir conquistar, que o inimigo tenta colocar medo, e o medo é uma realidade. Aí você se agarra mais no Senhor, fala, Senhor, eu te escolhi, Senhor. Agora, Senhor, mostra que o Senhor é Deus e vence os inimigos. Aí Deus vai lá e nos dá o quê, irmãos? Vitória. Agora, quem escolhe por Deus nunca escolhe o lado errado. Se você, querido, está numa luta hoje, mas você escolheu caminhar com o Senhor, fique firme, Deus dará vitória nessa luta. Esse texto nos faz perceber de que os gibeonitas escolheram aquele, de fato, ao qual eles deveriam. Então, é preciso escolher com quem nós teremos paz. E eles vão escolher, então, ter paz com o povo de Israel. Israel, então, sob o comando de Josué, vai socorrer os gibeonitas. Josué 10, do 6 ao 11. Olha lá, vamos ver. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, no acampamento de Gigal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué subiu de Gigal com todo o seu exército, incluindo os seus melhores guerreiros. O Senhor disse a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gigal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon
e acabaram com eles por todo o caminho até a Zeca e Mequedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Jerom para Azecá, o Senhor lançou do céu grandes pedras de granizo sobre eles, as quais mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Não é poderoso, irmãos? Você percebeu de que às vezes as nossas armas não têm o tamanho da capacidade de vencer batalhas como Deus tem na sua própria mão de vencer batalhas? Até a gente não conseguindo usar as nossas ferramentas, Deus se mostra para nós como aquele que tem a maior das maiores ferramentas para nos dar vitória no meio das nossas batalhas. Fazendo a gente perceber algo muito importante nesse texto. Não é sobre o quanto nós temos ferramentas que vai nos dar vitória, mas é o quanto nós confiamos no Senhor que vai nos dar vitória. E esse povo é um povo que precisava aprender isso. Olha lá, Josué, então, ele trata de organizar seu exército, pois havia feito um pacto com Gibeon e a aliança ainda estava valendo. Josué reuniu homens valentes, gente de guerra, e começou a marcha para socorrer a cidade de Gibeon. Deus apareceu a Josué e lhe garantiu: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Duas coisas importantes aqui nessa afirmação. Primeiro, mais uma vez, existia uma aliança. Josué e o povo poderiam ter falado assim: olha, agora esse povo está na mão do inimigo, são 5 reis contra eles. Eles nos enganaram, agora eles vão comer o pão que o diabo amassou, como tem um ditado popular aí, que usam, vai comer o pão que o diabo amassou agora na mão do inimigo, irmãos. Se você disse, querido, que perdoa, oh Jesus, se você disse, que está vivendo um tempo novo, então esquece vingança. Porque eles poderiam falar assim: eles nos enganaram, agora a gente vai se vingar, deixa ele na mão dos inimigos. Mas Josué se lembrou de que havia uma aliança, e ele deveria cumprir com essa aliança. Então, se você é um crente lavado pelo sangue do Cordeiro, e já perdoou a pessoa, está perdoado. Amém, irmão? Não tem que ficar querendo vingança. Eu vou arrumar uma forma de pegar o fulano na esquina, e ele mentiu para mim, agora eu vou dar a banda nele também. Não, querido, não tem isso. Você é um crente que tem aliança com Cristo. Então, o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. E você deve honrar esse sangue que foi derramado para que você tivesse vida. E Josué lembra disso. Não, tem uma aliança, então não tem vingança. Vamos socorrer. Imediatamente ele pega os melhores homens dele e eles vão em direção ao povo que tinha uma aliança. Agora, uma outra realidade nesse texto que é interessante é o fato de o próprio Deus falar para ele: olha, não tenha medo. Ou seja, Josué provavelmente surgiu um sentimentozinho ali, das pernas bambear, ficar com medo. E Deus, então, estava fortalecendo ele. Irmãos, quantas vezes no livro de Josué, Deus aparece a Josué e fala: não tenha medo, seja forte e corajoso, não desanime, eu sou contigo. Quantas vezes a gente já viu até aqui no capítulo 10, Deus se mostrando para Josué e fala assim: não tenha medo. Josué, não tenha medo. Josué, fica firme, eu estou contigo, só seja forte e corajoso. Várias vezes, para nos mostrar de que na nossa vida não é só uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas muitas vezes surge um sentimento que causa medo no nosso coração. E Deus está dizendo mais uma vez: eu estou contigo no meio dessa situação, não tenha medo. Então, o que nós precisamos perceber é de que Deus está o tempo todo se mostrando presente com o povo de Israel, mesmo quando o povo toma decisões erradas, se arrepende, Deus permanece com a sua palavra sobre esse povo e traz essa palavra a ele: não tenha medo. Caminhando ali, não faltava razões para temer, pois haviam 5 exércitos a enfrentar nessa, que foi a principal campanha, na qual Israel tomou o centro-sul da terra prometida. Tratava-se, então, de uma guerra feia. Então, o povo tinha todos os motivos para temer. E Deus fala para eles assim: não tenha medo. Talvez nessa noite você está aqui, está em casa, com todos os motivos para ficar cheio de medo. E Deus está dizendo: eu estou contigo nessa situação, não tenha medo. O que a gente precisa, irmãos, escolher nessa noite? Permanecer com a coragem que Deus
promete, que Ele traz a nós, ou com os sentimentos de medo do nosso coração? Eu prefiro ficar com a voz do Senhor. E você precisa ser orientado quanto a isso. Se Deus está dizendo que está contigo nisso, Ele está. E a gente, então, é fortalecido por essa mão poderosa. É Deus quem nos dá a vitória. Olha lá, no versículo 9, que Josué chegou de repente, pois toda a noite vieram subindo de Gilgal, 32 quilômetros, noite adentro. Os amorreus não estavam esperando que viesse um socorro tão rápido, mas foi o que aconteceu. O socorro de Deus, ele é inesperado. Às vezes a gente está, numa situação esperando, Senhor, quando é que o Senhor vai nos socorrer? Quando é que o Senhor vai nos atender? Quando é que o Senhor vai fazer? 32 quilômetros caminhando, noite adentro, o povo de Israel está, e quando eles menos esperavam, o socorro chegou naquele lugar. Quando a gente menos esperar, querido, Deus é um Deus que vai nos socorrer. Eu não sei por que nessa noite eu estou falando tanto sobre isso, mas talvez existam pessoas aqui que estão esperando o socorro de Deus. Deus tem o tempo dele e ele vai nos socorrer no tempo dele. Ele é Deus que tem socorro, querido. Não fique tão preocupado ao ponto de perder noites de sono. Deus tem a maneira dele de agir e de nos socorrer. O versículo 10, ele diz para nós, o Senhor os pôs em confusão. Perceba, irmão, não foi estratégia do homem diante de Israel. De alguma forma, Deus perturbou o espírito daqueles soldados amorreus, talvez com o elemento surpresa, pois enquanto o dia raiava, eles estavam sendo cercados. Aí a confusão se estabelece no meio do acampamento amorreu e eles ficam sem saber o que fazer. Então, foi algo repentino. Quando Deus agiu, o povo ficou assim, como? Da onde saiu isso? Eu não sei se você já provou da experiência de ser socorrido de uma maneira repentina. E você fala assim, quem foi que me socorreu? Tem gente que às vezes, do nada, sofre um desmaio, E aí as pessoas socorrem, levam ela para algum lugar, e ela acorda e fala assim, mas como é que eu parei aqui? Quem foi que me trouxe para cá? Ela acorda meio desorientada, não sabe o que aconteceu com ela. O povo, quando viu essa situação, ficou desorientado. Deus causou confusão no meio dos inimigos. E é isso que Deus ainda faz. Deus causa confusão no meio dos inimigos para que o nome dele seja glorificado. A intervenção extraordinária de Deus, aí Deus age de uma maneira extraordinária. Os exércitos dos amorreus, ao fugirem de Israel, foram surpreendidos por uma chuva de grandes pedras que Deus faz cair sobre eles. Então perceba, se eles não foram mortos a fio da espada, Deus fez chover o que do céu, irmãos? Pedra. Deixa eu te dizer algo importante. Deus ainda pode fazer cair pedra do céu? Pode. Às vezes cai granito, Granizo. Às vezes cai granizo, uns pedrão de gelo aí. Mas eu botei uma curiosidade para você, que eu achei muito legal. Olha lá. A arqueologia, história e geografia daquela região mostra de que há registros de que as pedras eram do tamanho de um ovo de avestruz. Olha a diferença do ovo de avestruz para o ovo da galinha. Bem pequenininho, irmãos? Eu também exagerei, porque eu peguei o maior ovo de avestruz que foi encontrado na história até hoje. Mas o ovo de avestruz é grandão. Quem já pegou um ovo de avestruz viu que ele é grande. Agora você imagine, querido, uma pedra do tamanho de um ovo de avestruz caindo na tua cabeça. Bastava uma para você desmaiar. Primeiro tu ia desmaiar. Depois, se caísse mais umas 10, tu ia morrer soterrado. E perceba, o ovo de avestruz, ele é duro para quebrar, tá, irmãos? Quem já tentou abrir um ovo de avestruz sabe que tem que quebrar com bastante força. Pegar um martelinho e pá, para ele quebrar. Agora imagine uma pedra, ela não quebra, meu irmão. Caiu do céu na tua cabeça, traumatismo craniano não certo. O povo morreu tudo de traumatismo craniano. Deus age de maneira extraordinária. Extraordinária. E eu achei tão interessante fazer essa percepção, porque se Deus, nesse tempo, quiser derrotar os inimigos fazendo chover pedra do céu, ele faz. Agora, o que eu acho mais interessante é que as pedras não caíram sobre o povo de Israel. Já parou para pensar nisso? Irmão, choveu pedra. Ela caiu só sobre aqueles que fugiram. Ela não caiu sobre o povo de Deus. Deus sabe o que faz, querido. Se tem um Deus que não erra, é o Deus que eu e você servimos nesse lugar.
ele tem a sua maneira de agir, a sua forma de fazer. Nós é que muitas vezes tentamos fazer e erramos a situação. Por isso, deixa Deus julgar as coisas, deixa Deus fazer as coisas da maneira dele, porque ele sabe como fazer. E o povo, então, ali, sofreu aí de grande inundação de pedra, não foi chuva, não. A gente pensar assim, né? Você prefere que o mundo acabe em água, fogo, agora eu vou acrescentar, pedra. Tudo é coisa ruim demais, né? A água eu sei que não vai acabar mais, porque a Bíblia diz para nós que Deus não vai mais acabar o mundo em água, mas fogo e pedra, eu acho que é uma possibilidade de jogar umas pedras do céu para poder... Deixa Deus jogar pedra. Às vezes Deus joga pedra para a gente acordar. Então, se você tomar uma pedrada de Deus, fica atento. É para você ficar atento, né? Não é para você morrer, não, mas é para você ficar ligado. Olha, é Deus que nos dá a vitória. O texto diz que os amorreus morreram mais pela chuva de pedra do que pelas mãos de Israel. Deus queria deixar claro que a vitória era dele, pois era ele que estava lutando contra os amorreus e dando a vitória a Israel. Louvado seja Deus. Porque o que Deus está fazendo é o seguinte, gente, deixa que a glória vai ser minha. Olha, irmãos, são 5 reis, é muita gente. Deus está falando, se eu deixar o povo de Israel matar todo mundo à espada, eles vão se sentir demais. Então, deixa que eu acabo com os inimigos jogando pedra do céu, para que ninguém diga que foi obra de homem, foi obra de Deus. Tem coisas, querido, que tem que deixar Deus fazer, para no final a gente reconhecer de que Deus está agindo e a glória no final será apenas dele. Porque às vezes a gente tenta dividir algumas coisas com Deus, né? Falando, não, Senhor, eu ajudei, eu fui, eu fiz. E nesse caso ali, Deus está dizendo, eu vou receber toda a glória. Não vai ser fio da espada do povo de Israel, vai ser as minhas pedras caídas do céu. E é isso que ele nos ensina, as pedras glorificam a Deus nesse sentido. Interessante que a Bíblia diz para nós, né, que se a gente não anunciar a palavra, as pedras irão clamar. Então, Deus pode fazer as pedras ainda agirem nesse tempo. Fez agir no Antigo Testamento, caindo do céu, e pode fazer elas falarem ainda hoje na terra também. Mas espero que não precise, né, irmãos? Que a gente fale a mensagem do Evangelho, pregue ela, para que nós sejamos os instrumentos, não as pedras. Olha, eu acho interessante porque o texto de 1 Samuel 17, 45 é muito parecido com essa ideia de Deus recebendo a glória. Olha lá, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ou seja, Davi, nesse caso, usa-se de coisas pequenininhas também, são pedras. Usa pedra para poder vencer o gigante, mas a pedra de Deus, não é pedra do homem. Perceba de que Davi e todo Israel aqui nesse contexto, a gente sabe da história, eles poderiam se revestir de toda a armadura, de todo o exército, mas nada daquilo ali glorificaria a Deus. E o que glorifica a Deus é nós darmos a glória a Deus. No final nós falarmos, olha, não é mérito nosso. A gente fez, trabalhou, mas a gente sabe que o resultado final não é mérito nosso. E eu e você precisamos aprender a fazer isso. Sabe aonde, irmãos? Nosso emprego, na nossa casa, nosso casamento. A gente se esforça, mas a glória lá dentro tem que ser de Deus. Fala, Senhor, não é mérito meu, não. Aguentar essa pessoa é graça, misericórdia. É mérito de Deus que me dá o quê? Sabedoria, domínio próprio, né? Longanimidade. Ô Senhor, é o Senhor, a glória é tua, Jesus. Então, quem é casado, querido, dá glória a Deus no seu casamento. Aleluia. Tá difícil? Glória a Deus, porque o Senhor vai nos dar vitória. Tá bom? Glória a Deus, porque o Senhor tem feito ficar bom. Então, no final, tudo é glória de Deus, não é nosso. Né? Os jovens que passam em faculdade, não, eu me esforcei, eu fui. A glória tem que ser de Deus. Tem que ser de Deus. Porque se hoje você tem inteligência, querida, é porque Deus criou tudo preparado aí dentro. Está tudo pronto, só tem que se esforçar para ativar. Tem um estudo que diz que a gente não usa nem 10% do nosso cérebro, né? Acho que nem 10%, não chega nem a isso. De tão preguiçoso que nós somos, que se fôssemos mais esforçados, usaríamos mais, mas não quer usar tanto assim não.
mas a glória é do Senhor. Então, no final, dê glória a Deus, porque o Senhor é o Deus de toda a glória. Agora acontece algo muito interessante no texto, que é o fato do sol e a lua parar no céu. Os irmãos acham que o sol e a lua podem parar? Agora, o que está em movimento? É o sol e a lua ou a terra? É o quê? Irmãos, essa parte do texto, olha, ela traz aí em muitos pensamentos, alguns até se tornam incrédulos nessa parte do texto, e achar que foi invenção, de que o texto está dizendo é uma invenção, é uma história, é uma ilustração. Agora, a gente precisa entender algo, eu volto a falar lá do início. Você crê na palavra de Deus? Porque, querido, se eu creio que Deus abre o mar vermelho, se eu creio que Deus joga pão do céu para o povo comer, se eu creio que Deus derruba gigante com pedrinhas, eu creio que Deus pode mandar na lua e no sol também. Qual é a dificuldade para um crente crer nas ações de Deus? Se eu creio que Deus criou o mundo em tantos dias, se Deus disse haja e ouve, por que eu não posso crer de que Deus tem ordem para falar com a lua, se ela estiver parada ou não, circulando ou não? A gente vai ver isso então. Vamos lá então, para você que está em casa, você que está aqui. Verso 12 ao 15. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, perceba, ele orou, ele falou com Deus primeiro, na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até que a nação vingasse dos seus inimigos. Isto está escrito no livro de Jassá. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, como quando o Senhor atendeu ao pedido de um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gigal. Agora, algumas coisas importantes perceber aqui. Primeiro, a fé de Josué. Porque a primeira pergunta que eu me faço, que eu faço para você, querido, você tem essa fé? Esse relacionamento com Deus assim, né? Essa autoridade, exclamar ao Senhor, clamar ao Senhor, e aí do nada você fala assim: sol, para! Lua, fica lá no outro lado. E aí, primeiro tem que ter fé. Tem que confiar. Muito relacionamento, muita intimidade com Deus para crer de que Deus continua fazendo o impossível. Isso tem que despertar o nosso coração. Deus continua fazendo o impossível. Se Ele fecha a boca de leões na cova, Deus pode atender oração, seja qual for a realidade, para que o nome dele seja glorificado. Perceba de que Josué primeiro fala com o Senhor, e a intenção principal aqui é que Deus fosse exaltado dentro dessa realidade. Seria como se Josué estivesse falando assim: Senhor, me dá mais algumas horas do dia para que a gente derrote os inimigos e eles não saiam impunes. E não saiam dizendo que o Senhor não é um Deus que está a nosso favor. É essa a realidade de oração que Josué está fazendo. Então, o nome de Deus está em jogo nesse contexto. E toda vez, a gente já viu isso, em que o nome de Deus está sendo visualizado, Deus irá honrar o seu próprio nome. Não é uma questão para que Josué seja o superpoderoso, Josué, para que Moisés, é sempre para que o nome de Deus seja glorificado. Então, a proposta de Deus atender a oração de Josué, não é para que Josué depois fale assim: tá vendo aí, gente? Ó, eu mando no sol e na lua e eles me obedecem. Tem uns camaradas aí que, né, acha que Deus atua através da vida dele e ele se sente o rei. Agora todo mundo vem, beija meu pé, agora enxuga meu suor, bebe minha água cuspida. Está repreendido, em nome de Jesus.
cheio de bactérias, cheio de sujeira. Sabe, irmãos, a glória, ela é de quem? De Deus. Josué não é digno de receber glória, mas é admirável de se perceber a sua fé. Irmã Luciana, a gente está com o microfone ali, irmã Luciana, está trazendo para a irmã poder compartilhar. Os irmãos têm liberdade para compartilhar, tá bom, irmãos? Lembra que nosso estudo, ele é aberto. Nós estamos estudando sobre obediência e para fazer duas aplicações sobre o que você está falando de Josué. O pastor falou da fé de Josué, não somente. Quando o Senhor o chama, ele diz assim, você vai ser forte, você vai ser corajoso, não vai se apartar de você o livro dessa lei, você vai meditar nela de dia e de noite. Eu vou fazer com você o mesmo que fiz com Moisés. Como fui com ele em manifestação, em tudo serei contigo. Então, a aplicação para a nossa vida não é só a fé de Josué, mas a sua obediência. E levando lá no Novo Testamento, palavras de Jesus, ele disse, se guardares os meus mandamentos, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Então, tudo que Josué falou foi baseado na autoridade de Deus, na sua fé e na sua obediência. Então, quando a gente tem fé e a gente é obediente, e se Deus disser, eu estou com vocês aí, então Deus vai manifestar o seu poder, por ser Deus e pela nossa fé e a nossa obediência. Amém. Glória a Deus. Amém. E isso traz a nós essa compreensão muito bem colocada com a irmã Luciana, o fato da fé e da obediência caminharem juntos, e a gente sabe que tem que caminhar junto mesmo, e se eu tenho fé e obedeço, eu preciso confiar de que Deus pode fazer o impossível. Não é difícil para quem vive pela fé e obedece confiar de que Deus pode mover todas as coisas. Difícil é para quem não tem fé e não está em obediência. Aí, irmão, surgem vários tipos de dúvidas, de incredulidade, né? Será que Deus pode? Deus pode. O será já é uma possibilidade que você não está andando completamente confiando de que Deus é um Deus que pode todas as coisas. Então a gente precisa tomar muito cuidado e crer de que o Senhor continua agindo nesse tempo também. Olha, do verso 12 ao 15, então, nós temos o terceiro grande milagre do livro de Josué. O primeiro foi a abertura do rio Jordão. O segundo, a queda das muralhas de Jericó. E o terceiro milagre é a parada do sol no meio do céu durante quase um dia inteiro. Deus atendeu a oração de Josué quando este percebeu que precisaria de mais tempo para destruir definitivamente aqueles exércitos. Então, Deus está atendendo oração. Deus ainda ouve orações, querido? Claro que ouve. Eu não canso de falar isso aqui. Deus continua respondendo oração nesse tempo também. Pastor, mas é impossível. É isso que Deus responde. Deus responde orações de coisas impossíveis. Só que a gente precisa ter fé e obediência, como foi falado aqui pela nossa irmã Luciana. Bom, o pôr do sol se aproximava e talvez já começasse a estender, a noite ia chegar e Josué não conseguiria consolidar a vitória do tempo, a tempo. Então ele orou a Deus e pediu algo inusitado. Você teria fé e coragem de pedir o mesmo? Só responda aí para você aí, se você continua aí com essa ousadia de fé e coragem, confiando de que o Senhor é um Deus que responde. Tem coisas que a gente tem medo de pedir, né, irmãos? Querido, pede. A Bíblia diz que tem coisas que a gente não recebe porque a gente pede mal. Às vezes nem pede. Começa a pedir para Deus, Senhor, me liberta disso. Senhor, me transforma nisso, para que eu testemunhe o Teu nome, glorifique o Teu nome. Senhor, salva esse, Senhor, transforma aquele. Você vai ver que Deus é poderoso para fazer. Depois de orar a Deus, Josué adquire confiança e fala ao sol e à lua. O texto diz que Josué, na presença dos israelitas, se dirige ao sol e diz, sol, para sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. O nome do vale onde a batalha estava sendo travada, era esse vale aí, Aijalon, e sobre lá, então, ele traz aí o contexto de que a lua, o sol parou sobre Gibeão e a lua parou sobre esse vale. Ou seja, a claridade ali estava sobre aquele lugar também. O texto traz uma curiosidade, menciona ainda, no final do versículo 13, que esse milagre está escrito também em outro livro, o livro de Jazá, ou livro dos justos. Nós não temos esse livro, nem sequer sabemos de que livro se trata, embora
ele também seja mencionado outra vez lá em 2 Samuel 1,18. O texto vai dizer: e ordenou que se ensinasse ao povo de Judá. É o lamento do arco, que foi registrado no livro de Jassá. Então esse livro a gente não tem ele, mas talvez fosse um livro de crônicas das guerras de Israel, ou seja, onde ali era colocado a biografia dos valentes do povo de Deus, os acontecimentos daquilo que se era realizado e feito naquela ocasião, e nesse livro, muito provável, foi registrado esse conto também. Como se o autor estivesse dizendo, pelo fato do ocorrido ter sido tão incrível, que ele não teria sido o único a registrar esse evento, mas que existiam outros registros desse milagre extraordinário. Então essa é uma colocação que você pode tentar procurar aí na sua Bíblia, esse livro. Esse livro não está lá, mas está registrado na palavra de que foi registrado nesse livro também esse extraordinário acontecimento da parte de Deus em livrar o povo desta maneira e atender a oração de Josué. A descrição do milagre, mais uma vez: o sol então parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao pedido de um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Deus, então, irmãos, é um Deus que existe. Então, todos os milagres da Bíblia são possíveis, como transformar água em vinho, andar sobre as águas, parar o sol, derrubar muralhas, abrir as águas. Nada é impossível para Deus. Crente que é crente crê de que Deus é o Deus do impossível. A gente tem que ter a nossa mente voltada para a palavra e não duvidar do que a palavra de Deus nos ensina e nos revela. Pastor, mas eu posso estudar, eu posso averiguar. Você pode, querido. Mas não deixe de crer de que a Bíblia ela tem tudo que eu e você precisamos para a nossa vida e para nós caminharmos numa perspectiva de que Deus é um Deus que age de maneira soberana e Ele continua agindo de maneira soberana. O final do versículo 15, então, diz: então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gigal. Então a gente percebe aí esse desfecho desses primeiros 15 versos que nós lemos. Percebemos de que Deus é um Deus que continua agindo. Agora, se você crê que Deus jogou pedra do céu do tamanho de um ovo, que a gente acabou de falar, qual era o ovo, irmãos? Avestruz, não era codorna, não era galinha gangola, não era galinha, né? Era um avestruz. Então, Deus também ouviu a oração de Josué. Então, eu quero finalizar essa parte com os irmãos, desses primeiros 15 versos, trazendo sobre uns alvos aqui para nós finalizar. O alvo da Bíblia, ao registrar batalhas, atos sobrenaturais e conquistas, é mostrar, primeiro, a vitória nesse mundo vem de quem, irmãos? Vem de Deus. Foi Deus quem deu vitória à nação de Israel, e isso fica muito claro no texto. Os versículos 8, 10, 11, 14 dizem: eu os entreguei nas tuas mãos. O Senhor os pôs em confusão diante de Israel. O Senhor lançou sobre eles uma chuva de pedra. O Senhor batalhava por Israel. Então a Bíblia mostra que todas as conquistas e vitórias do povo de Deus vêm dele. A vitória na batalha, na verdade, ela é do Senhor. Então, querido, no final, quem deve ser visto como vencedor é Deus na sua vida. Pastor, eu só cheguei até aqui porque Deus é vencedor na minha vida. Deus é quem me dá vitória. Aí a gente pode ser mais que vencedor, mas só se for no Senhor. E Deus é o Deus que nos dá vitória. Segundo, a terra foi uma dádiva de Deus para o povo. Não foi Israel que a conquistou com sua própria força, mas era Deus quem estava dando com presente e dádiva para o seu povo, a fim de que todos pudessem agradecer e louvar a Deus e lembrar-se da sua fidelidade em cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Então, no resultado aqui, é promessa de Deus. Deus já havia prometido isso ao povo. E Deus não volta atrás nas suas promessas. Eu gosto muito da promessa que Jesus diz para nós, de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não volta atrás nessa promessa, irmãos. Se ele disse que estaria conosco todos os dias, creia, ele está com você hoje, nesse dia. É promessa. E ele não volta atrás. Ah, não, eu vou sair de perto
Gessilei. Vou sair de perto de Gessilei. Não, o Senhor é Senhor da vida do Gessilei. E aí quando o Gessilei dá uma falhada, o Senhor está ali do lado dele corrigindo, exortando. Quando ele caminha no lugar certo, o Senhor fala, isso aí, servo bom e fiel, é desse jeito. E com a gente é assim, irmãos, ele está conosco todo dia. Então você está enfrentando uma luta hoje na sua casa, Deus está com você nessa luta na sua casa. Isso é promessa. E no final você vai dar glória a Deus, porque Deus é que vai te dar vitória nisso. E como terceira e última lição desse texto, para a gente finalizar, o objetivo dele é mostrar a superioridade de Deus em relação aos deuses pagãos. Aqueles povos que habitavam em Canaã tinham deuses a quem adoravam e ofereciam sacrifícios. Moloque, Baal, Astarode, Micom, Renfã, entre outros, eram alguns deuses pagãos. Deus sempre vai mostrar a glória dele. E deuses que vivem no nosso tempo de hoje, porque existem falsos deuses aí no nosso tempo, Deus se mostrará como o único Deus, querido, que vai destruir tudo isso, e tudo isso vai ficar no chinelo, porque Deus vai nos dar vitória, porque Ele é o Todo-Poderoso. O Deus que eu e você servimos, e eu falo isso com propriedade, com gratidão, com exaltidão ao Senhor, é o Deus que nos dará vitória sobre todos os inimigos. Então, se hoje tem alguma coisa acontecendo, alguém se levantando, o Senhor é Deus poderoso para te dar vitória. Fique firme no Senhor, porque não existe nenhum Deus que possa contra o nosso Deus. Pode se juntar um exército, Deus é o Senhor que dá vitória dessas causas. E eu confio, eu quero convidar você a confiar também. Não existe nada que possa contra o Senhor. Amém, meus irmãos? Para a gente finalizar, na próxima semana, olha lá, Josué 10, do 16 ao 43, a gente vai finalizar o capítulo 10. Todo pecado será castigado. Pastor, é isso mesmo? Todo pecado será castigado? Todo pecado será castigado. Semana que vem, querido, não falta, porque Deus vai tratar o nosso coração, vai nos ensinar lições importantíssimas sobre essa perspectiva. E é bom ser tratado por Deus, porque quando Deus nos trata, é porque Ele mostra o seu amor para conosco. Vamos orar? Você que está em casa, você que está aqui, agradecer a Deus pela sua vida. Espero que os irmãos tenham descansado aí nesse final de semana, nesse feriado. Agora estamos de volta aí, vamos continuar avançando, trabalhando, né? Para a glória de Deus. Então, eu espero você aí nesses dias que a gente tem de programação. Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo aquilo, Deus, que nós aprendemos nessa noite. Pai, se existe alguém entre nós aqui ou alguém na sua casa que está com dúvida, Senhor, do que o Senhor pode fazer dentro dessa realidade que essa pessoa está vivendo, que nessa noite o Senhor possa ter se mostrado presente para essa pessoa. Que nessa noite, ao olhar, ó Deus, os feitos do Senhor no passado, nós possamos perceber de que o mesmo Deus que agiu no passado continua agindo no tempo de hoje também. A verdade é, Senhor, de que o Senhor não precisa fazer as mesmas coisas do passado para mostrar quem o Senhor é. Mas nós cremos de que o Senhor continua agindo no impossível. O Senhor continua agindo onde o homem não pode agir. O Senhor continua direcionando situações de que o homem acha que não tem mais jeito. Senhor, se existem causas aqui nessa noite que são impossíveis para nós, Senhor, faça isso possível, Senhor. Se existem pessoas aqui, ó Deus, que estão esperando uma oportunidade dentro de uma realidade para ser atendida em um médico, uma consulta, Senhor, situações que a gente sabe de que é tão difícil, Senhor, dentro dessa realidade que a gente vive no Brasil, no Rio de Janeiro, a área da saúde tão precária, Senhor, pedimos intervenção do alto, Senhor. Se tem povo teu, ó Deus, carecendo, ó Deus, que o Senhor então possa agir sobre essa realidade. Em nome de Jesus, atende a nossa oração nessa noite, Senhor. Que essa pessoa que tanto precisa de um atendimento, receba uma ligação, para que ela consiga o atendimento necessário. Porque nós cremos de que o Senhor pode usar alguém para ligar para quem precisa, para conseguir o atendimento necessário. E saberemos de que isso será obra das tuas mãos.
porque o Senhor continua agindo no impossível. Nós cremos de que o Senhor continua agindo em famílias, casamentos, realidades adversas que enfrentamos em nossa casa. O Senhor continua, Pai, com mão estendida sobre lares. Então, nessa noite, estende a tua mão sobre a nossa casa. E age, Senhor, naquilo que o homem, ó Deus, não consegue agir. Liberta aquele que não consegue se libertar sozinho. Porque, Deus, só o Senhor pode agir nessa situação. Então, mostra mais uma vez, Senhor, a tua mão poderosa sendo revelada, para que aqueles que provarão dessa realidade possam, Senhor, testemunhar de que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Senhor, se há alguém entre nós carecendo de uma porta de emprego, o Senhor é Deus que abre portas. Deus, em nome de Jesus, traz a esse ou a essa a porta certa aberta, para que o teu servo e a tua serva possa, Senhor, ter o necessário para cada dia e entender de que o Senhor é Deus que sustenta. Então Deus continua sustentando aquele que precisa, mas abre a porta do necessitado nessa noite, porque nós cremos de que no final, seja a realidade na hora da saúde, seja familiar, seja de emprego, a glória será do Senhor. E nós te agradecemos, porque em cada situação aqui dessa igreja, nós sabemos de que o Senhor é Deus que está pelejando as nossas batalhas. Agora, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a consolação do doce Espírito Santo seja com o povo de Deus que está reunido e o povo que está espalhado. Onde houver a tua igreja, Senhor, continue cuidando da tua igreja. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém?